Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo ao canal do Senhor do Dinheiro, o canal que ajuda você a controlar as suas finanças e a investir com segurança. O meu nome é Anabela e hoje vamos falar de conselhos financeiros que eu vi por aí pela internet e que, na minha opinião, são uma grande furada. Antes de começar, quero dizer que tem um link aí embaixo para você se inscrever na minha Masterclass gratuita, onde eu te vou falar porque tudo o que você tentou até agora para organizar as suas finanças não tem resultado. O aulão é no dia 28 de julho, é gratuito e apenas precisa de se inscrever no link aí embaixo. Você está vendo depois do dia 28 de julho, de tempos em tempos eu vou fazer um aulão ainda mais relevante, então já faz a sua pré-inscrição para o próximo aulão. E antes de eu começar a falar dos conselhos financeiros que eu vi na internet e que, na minha opinião, são uma grande furada, deixa contextualizar porque é que eu fui fazer este vídeo. Nós devemos ser o país com mais canais financeiros, mais pessoas falando de educação financeira. E, no entanto, a consciência financeira não aumenta. Saiu recentemente um estudo do Banco Mundial que 80% da população não tem qualquer poupança e que o número de endividados já ultrapassou os 70%. Mas como assim, Anabela? Muitos canais financeiros e pouca consciência financeira no brasileiro, porquê? Bom, um dos motivos eu vou-te falar ao longo aqui da nossa aula. Mas o outro motivo é porque nós temos aqui uma espécie de Ctrl+C, Ctrl+V. Ou seja, quando alguém dá um conselho errado ou desatualizado, ele se propaga muito rapidamente e a gente não faz com uma análise crítica para entender se aquilo faz sentido ou não. Por outro lado, o YouTube é um excelente canal para passar informação às pessoas, mas também tem que ter algum entretenimento. Então, alguns temas são vistos e falados de uma ou outra forma para ter mais visualização ou para ter mais polémica. Então, em nome de métricas não relacionadas com a educação financeira, às vezes as pessoas falam o que os outros querem ouvir. Mas sem mais demoras, vamos então falar dos conselhos financeiros que, na minha opinião, são grandes furadas e que alguns trazem até algum impacto para quem os chegue. Bom, primeiro conselho, não é bem um conselho, é uma espécie de postagem que se replica aí e que está numa série de perfis financeiros, que é se você investir 2.000 ou 3.000 reais em fundos imobiliários, você ganha X reais. Então as pessoas replicam, fazem várias contas, inclusive várias contas com os fundos imobiliários que mais pagam e, na minha opinião, não é que seja uma furada, mas induz uma pessoa que está começando a investir em erro. Então, vamos começar. O fundo imobiliário é renda variável, ou seja, todo o dinheiro que nós recebemos depois de ter investido provém do resultado de um negócio. Então, quando alguém faz uma postagem e diz se você investir X mil reais você vai receber, não é necessariamente correto, porque vai depender de como está correndo aquele negócio. Quando você investe em fundo imobiliário, você precisa de entender de onde vem o dinheiro. É um fundo imobiliário que tem vários inquilinos ou que tem só um. E se tem só um, tem mais risco. Se tem mais risco, o mercado exige que ele pague mais. Depois precisa de entender quais são as perspectivas de futuro daqueles imóveis. Estou dando aqui o exemplo de fundo imobiliário porque é uma postagem que eu vejo muito, mas também existe muito para ações. Então, nós não podemos garantir que se você investir 2.000 reais, você vai ganhar X reais e
e fazer disso uma postagem. Entendo qual é o objetivo dessa postagem, é motivar as pessoas e sim, como motivação pode ser importante, mas nós temos que ter cuidado, até porque as postagens ficam na internet e a gente não sabe quando é que as pessoas vão visualizar aquilo. Se nós não estamos a falar de fundo imobiliário de tijolo, que tem ali um imóvel e que tem inquilinos, mas estamos a falar, por exemplo, de fundo imobiliário de papel, em que está sujeito a alguns indexadores. Então agora, neste momento, estamos com a inflação elevadíssima, alguns estão a pagar muito. Fazer agora uma postagem dá views, dá like, dá sim, só que pode induzir as pessoas em erro. Então tenham muito cuidado com aquele tipo de posts. Se você investir X mil reais em fundos imobiliários, você vai ganhar X. Não, existe uma rentabilidade que é do passado e que nós temos que analisar com muito detalhe o que aconteceu, o que está acontecendo neste momento para o fundo estar pagando aquele valor e quais são as perspectivas para o futuro daquele fundo imobiliário que vem lá nos exemplos do post. Na sequência, ainda nas postagens do fundo imobiliário, eu vi um vídeo que era pagando a minha casa de graça. Bom, e como eu queria também comprar uma casa de graça, eu fui ver o vídeo. E claro que era furada um conselho. A pessoa diz que pediu emprestado 200 mil reais ao banco e depois ele investiu-os em fundos imobiliários e ele, com o que está recebendo dos fundos imobiliários, ele está pagando a parcela da casa, está pagando a parcela do seu financiamento e ainda está tendo algum lucro. Bom, eu não vi a conta, não entrei no detalhe, mas eu acho altamente improvável que a pessoa consiga pagar um financiamento que tem um juro, com o juro ou os rendimentos de um determinado investimento. Caso contrário, se fosse assim tão simples, todos nós estaríamos fazendo isso e estaríamos todos comprando casas de graça através apenas dos investimentos. Então, a taxa de juros de um financiamento é sempre superior à média dos investimentos. Posso ganhar mais dinheiro com aquele negócio ou com aquele negócio porque ele vai valorizar. Possivelmente, se ele for um grande especialista em investimentos ou se tiver aqui um pouquinho de sorte. Mas, para a maioria das situações, é impossível. O lucro desses financiamentos é exatamente o que sustenta o lucro dos bancos. E o lucro dos bancos no Brasil é um dos maiores do mundo. Por outro lado, para além de ser quase impossível que a taxa de juros do empréstimo seja menor que a taxa de juros do investimento, ou seja, não é possível ganhar aí, temos ainda um outro item que eu falei na outra pergunta, que é uma renda variável, o fundo imobiliário. Então, o facto de estar pagando mais hoje não quer dizer que ele continue a pagar mais no futuro. Tem várias variáveis. Por outro lado, se você fez um financiamento, também precisa de entender como é que é calculado esse juro sobre o financiamento e não quer dizer que a inflação amanhã depois não aumente e que a sua parcela não seja maior. Então, não caiam nessa furada de pegar empréstimos para investir e depois, com o valor que vão receber do investimento, pagar o empréstimo. É realmente uma grande furada e pode comprometer seriamente as finanças das famílias. Então, tenham muito cuidado. Bom, o terceiro tipo de post, que não foi específico, mas é muito geral e ele é usado, este tipo de post, para motivar as pessoas e que eu acho que tem um efeito contrário,
que é não investe quem não quer. E normalmente este post é acompanhado com uma figura, uma imagem de algo que as pessoas querem. O pack da cerveja, a assinatura da Netflix, o carro. Então, se você não beber cerveja, se você não assistir Netflix, se você não tiver carro, você tem dinheiro para investir. Então, um pack de cervejas por mês dá X reais, que investidos ao longo de X anos dá não sei quanto valor. Bom, esse post é, na minha opinião, um pouco bobo e pode até desmotivar as pessoas que estão pensando em começar a investir, porque dá a ideia que para a pessoa investir, que precisa de abdicar das coisas que a pessoa gosta. Então, se eu não beber cerveja, se eu não assistir a Netflix, eu vou começar a investir. Bom, se eu não comer e se eu não precisar de pagar aluguel, também vou ter dinheiro para investir. Então, não faz muito sentido fazer esse tipo de comparativo. Eu entendo qual é o objetivo e o objetivo é exatamente motivar as pessoas. Olha, investir está acessível para todos. Eu própria já fiz um post que é, olha, se você pode, esta ação custa isto é mais ou menos o valor de um pacote de biscoito, esta ação ou este fundo imobiliário é mais ou menos o preço de uma pizza. Ou seja, para explicar às pessoas com exemplos concretos que investir está acessível a todos. Mas algumas postagens acabam por ser um pouquinho agressivas neste tipo de motivação, porque dizem, se você não beber cerveja, se você não fizer nada da vida, você tem dinheiro para investir. Então, cuidado também com este tipo de postagens. O papel de um bom educador financeiro é ajudar a pessoa a fazer escolhas. Olha, você tem 50 reais. Você precisa de decidir o que é que vamos fazer com estes 50 reais. Vamos pagar a Netflix ou vamos investir para o futuro? Ou arranjar alternativas para a pessoa, em vez de ter só 50, passar a ter 100. E aí conseguir fazer as duas coisas. Então, cuidado também com este tipo de post. Bom, o quarto conselho que eu nem o tinha visto, foi uma aluna minha que me chamou, que na minha opinião é preciso, que é uma meio furada, que é não invista em Tesouro Direto IPCA 2055. E a minha aluna me disse, mas como assim, Anabela, eu estou investindo lá todos os meses para a minha aposentadoria, mais ou menos em 2055 é o ano que eu prevejo precisar do dinheiro na minha aposentadoria. A Anabela ensinou que IPCA corrige pela inflação, então eu vou lá ter o meu dinheirinho mais a correção pela inflação e mais um prémio. E agora eu vi este post a dizer para as pessoas não investirem em Tesouro Direto IPCA 2055. E as pessoas ficam confusas. Bom, eu fui ver o post e realmente o objetivo daquele post era dizer às pessoas que aquilo que a gente já sabe do Tesouro Direto. O Tesouro Direto IPCA, ele é bom porque corrige pela inflação, ele é bom porque ele é simples e fácil para qualquer investidor iniciante entender, mas ele tem esta desvantagem que todos nós sabemos, que é, se eu precisar de o vender antes, como o Tesouro Direto sofre marcação a mercado, eu posso comprar, por exemplo, por 500 e depois, se eu precisar de vender antes de 2055, ele valer 400, ou também pode valer 600, dependendo como estão a marcação a mercado. Então, nós temos que estar cientes que o Tesouro Direto IPCA 2055 ou qualquer outro, ele é muito vantajoso para um iniciante, porque ele é fácil e corrige pela inflação, mas você tem que estar ciente que é para deixar até aquela data, porque se sacar o dinheiro antes,
você pode perder devido à marcação a mercado. E esse post em questão, visto que aqui o vídeo de hoje era conselhos financeiros que, na minha opinião, são uma furada, dizia, não, agora não é o melhor momento para comprar IPCA 2055 por causa da marcação a mercado, porque se você comprar daqui a um tempo, você vai conseguir vender com lucro. Então, fazer aqui uma espécie de trade ou de negócios com o Tesouro Direto 2055. Algumas pessoas, gestores, alguns investidores mais experientes, até fazem esse tipo de negócios. Eu, pessoalmente, não gosto. Eu compro Tesouro Direto, que é para esquecer, está lá e esqueço. Mas não é um post para iniciantes, não é um post para iniciantes que vão fazer ali ganhar com a marcação a mercado. Iniciante tem que só saber isto. IPCA é bom para a aposentadoria e você tem que ter o cuidado com a data, porque se resgatar antes, você pode perder dinheiro. Então, na minha opinião, não invista em Tesouro Direto IPCA 2055, é mais um conselho furada que pode causar mais confusão. Quinto conselho financeiro que eu vi na internet e que eu achei uma furada é: faça uma reserva de emergência com este determinado fundo imobiliário e você vai fazer essa reserva de emergência com fundo imobiliário. Então, vamos lá. Reserva de emergência é um dinheiro que precisa de estar disponível e que ele tem que estar num investimento que segue as regras SPL. O que é SPL? Tem que estar seguro, tem que ter previsibilidade e o fundo imobiliário não tem previsibilidade porque, dependendo de como estão as condições económicas, do que acontecer àquele fundo imobiliário, uma cota hoje vale 100, amanhã pode valer 150 e no outro dia pode valer 70. E, para além disso, também não tem liquidez. O fundo imobiliário tem uma liquidez de 2 dias depois e a reserva de emergência é recomendado que você tenha uma liquidez imediata. Não precisa de toda a reserva de emergência ter uma liquidez imediata, mas seguramente que não é estando em fundos imobiliários, em qualquer investimento de renda variável. Ok? Então, este conselho é uma grande furada. Não coloquem reserva de emergência em fundo imobiliário. Coloquem em Tesouro Selic, coloquem em CDB de liquidez diária e coloquem em fundo DI sem taxas, ok? Mas tudo o resto vocês podem colocar uma parte no Tesouro Selic, uma parte no CDB, mas renda variável não é para colocar na reserva de emergência. Bom, outro conselho que não é propriamente uma furada, mas que acho que não se adapta à maioria dos investidores brasileiros é: invista $10 por mês nos Estados Unidos para dolarizar a carteira. Bom, primeiro vamos entender o que é isso, dolarizar a carteira. Dolarizar a carteira é ter uma parte dos investimentos em dólar. Ou seja, se o dólar subiu muito, há uma parte da sua carteira que sobe muito. Para além disso, não estar tudo concentrado em real permite que você tenha mais segurança. Vamos supor que acontece uma catástrofe no Brasil, então há uma parte do seu património que não está no Brasil, está em dólar, por exemplo, e que está mais protegido. Pronto, então é isso que é dolarizar a carteira. Quem é que deve dolarizar a carteira? Bom, na minha opinião, a carteira começa a ser dolarizada quando já começa a ter aqui um património relevante. O que é, Anabela, um património relevante? É um património relevante para você. Qual é o problema? É que neste momento estão pagando nos investidores iniciantes
alguns que nem tão pouco fizeram ainda a reserva de emergência, alguns que nem tão pouco garantiram o dinheiro para a sua aposentadoria, o dinheiro para as suas metas e já estão começando a dolarizar. E qual é o problema que isso traz para os investidores? Investir em dólar nas corretoras agora é fácil? Sim, realmente é fácil. Você faz um cadastro, já tem muitas corretoras que inclusive é em português, então é simples. Mas não é só o investir. Você precisa entender qual é o objetivo de colocar dinheiro no exterior. Porque por muito que essa corretora não lhe cobre nada, tem sempre taxas. Dinheiro indo para o exterior, dinheiro vindo para o exterior, você paga taxas. Tem taxas de saque, tem o IOF. Depois, você sabe fazer o imposto de renda quando você tem investimentos no exterior? Ah, Anabela, não sei, mas depois eu vou aprender. Beleza, mas tem que estar ciente disso. E, finalmente, o que mais me preocupa é como é que você vai acompanhar aquele investimento? Tem conhecimento onde vai procurar informação, de quanto em quanto tempo é que vai procurar informação, ou vai andar aí nos grupos do WhatsApp pegando diquinhas e andando aí ao sabor do vento? Então, fazer investimentos no exterior é bom? Sim, naturalmente que sim. Mas eu, na minha opinião, discordo com isto de que é para todos. Eu acho que há uma boa parte, a maioria dos investidores brasileiros, inclusive aqueles que ainda nem começaram a investir, que devem primeiro ter alguma sensibilidade, algum conhecimento e experiência de investimentos no Brasil antes de ir para fora. E poupam muito dinheiro de taxas de IOF e poupam até tempo. Então, essa é a minha opinião. Bom, outro conselho que eu acho uma grande furada, e mais do que ser uma grande furada, pode até ter um impacto bastante sério na família das pessoas que seguem esse conselho, é não pague dívidas. Bom, as dívidas têm várias origens. Pode ser uma dívida no cartão de crédito, pode ser uma dívida de um financiamento de casa, pode ser uma dívida de condomínio, uma dívida de impostos. Então, as dívidas têm várias origens. Na sequência, e porque elas têm várias origens, elas têm várias formas de tratamento. Por que é que nós temos que tratá-las de forma diferente? Porque elas têm consequências ou impactos diferentes na nossa vida. Se eu não pagar um condomínio, tem uma consequência. A minha casa vai a leilão. E se eu não pagar o cartão de crédito, tem outra consequência, que é, vai lá, os juros aumentar. Então, não, quando a gente faz um vídeo, ou faz um post, ou qualquer coisa para dar visualizações, que é não pague as dívidas, sabendo que isso se vai propagar, porque uma pessoa que tem dívidas está preocupada e realmente era a coisa que mais queria ouvir é não pague as dívidas, nós temos que deixar aqui um alerta muito grande. Cuidado, porque as dívidas têm origens diferentes, têm impactos diferentes na sua vida e têm que ser tratadas de forma diferente. Não há uma receita para dizer, olha, a forma de pagar as dívidas é esta. Não existe. Porque elas são diferentes, têm consequências diferentes, então elas têm que ser tratadas de forma diferente. Existem algumas dívidas que a solução, por exemplo, de cartão de crédito ou de cheque especial, existem algumas dívidas em que a solução pode ser por interromper ou pausar o relacionamento com aquele banco. Ou seja, em outras palavras, deixar de pagar. São algumas dívidas bancárias, como o cartão de crédito ou o cheque especial. A determinado momento, nós precisamos de interromper o relacionamento bancário, porque senão aquilo continua a criar juros e juros e juros e fica impagável. Uma dívida de R$1.000 pode virar facilmente em 100 mil. Mas é algumas dívidas. Não passe pela cabeça de ninguém deixar de pagar o condomínio,
o financiamento do seu apartamento, pensão de alimentos, impostos, porque essas de facto têm umas consequências, essas têm que ser mesmo pagas e faz parte do papel do educador financeiro dar aqui uns pulos com a pessoa para ajudar a procurar soluções. Agora, claro que sim, o chavão não paga dívidas, dá muito mais visualizações do que aquilo que eu vos estou dizendo agora. Cuidado, dívidas com origens diferentes têm impactos diferentes na sua vida e têm que ser tratadas de forma diferente. Ok? Bom, outro conselho que eu acho uma furada e que temos que ter muita atenção, eu já falei várias vezes aqui neste canal, que é invista o seu FGTS para comprar ações. Bom, primeiro, FGTS é um fundo que nos vai permitir, se nós perdermos o emprego de forma abrupta, que nós tenhamos algum dinheiro. E o FGTS é muito importante, considerando que a maioria do brasileiro não tem qualquer poupança. Não tem. 80% dos brasileiros não têm poupança. Não têm poupança, não têm reserva de emergência. Então, quando nós estamos a incentivar as pessoas que não têm reserva de emergência a gastar ou usar, não é gastar, é usar o dinheiro que vão precisar se perderem o emprego em compra de ações, estamos tirando o colchão daquela família num momento muito importante, que é uma das pessoas perdeu o emprego. Então, precisamos de ter muito cuidado. Primeiro, a pessoa precisa de ter a sua reserva de emergência, a garantir que consegue estar de 6 a 12 meses sem receber salário, porque nem todo momento pode ser bom para vender as ações, ok? Por outro lado, quando nós estamos a dizer às pessoas, olhe, compre ações com o seu FGTS, nós não sabemos qual é o conhecimento e a experiência que essa pessoa tem com renda variável. Será que essa pessoa entende o que é que está comprando? Que tipo de negócio está comprando? Será que a pessoa está preparada para as oscilações? Será que ela sabe como é que vai acompanhar o mercado e aquele tipo de empresa específico? Porque acompanhar o mercado não é ver lá aquelas telinhas verde e vermelho e ver se subiu ou caiu. Não é nada disso. Então, muito cuidado. FGTS é importante para um momento delicado na vida das famílias, que é quando alguém perde o emprego. Eu costumo sempre dizer aqui, quando você precisa de tomar uma decisão, se deve ou não fazer, avalie sempre pelo risco. O que é que acontece se acontecer alguma coisa de errado? Qual é o impacto que isso tem na minha vida? E neste caso, acontecer algo de errado é perder o emprego. O que é que acontece se eu perder o emprego? Bom, não tenho uma parte do FGTS, porque eu comprei ações, eu posso ir vender as ações, mas dependendo como tiver o mercado, pode não estar bom para vender. O que é que isso quer dizer? Elas estão desvalorizadas naquele momento e não tem nada a ver até com a empresa, pode ser até condições do mercado. Então, tenha muita atenção. Usar uma parte do FGTS para comprar ações é um bom conselho, sim, para pessoas que já têm reserva de emergência, que já investem em ações e que já dominam e estão preparadas psicologicamente para as oscilações do mercado e que sabem acompanhar. Isso é uma pequena fatia do mercado dos brasileiros. Então, cuidado com este conselho. Outro conselho que eu vi aí num vídeo da internet, que eu até tive que pôr o vídeo mais devagar e voltar atrás para entender a grande furada que era semelhante a um que eu já falei aqui, mas este é bem mais complexo. Você pede o financiamento, você imprime o boleto lá do financiamento, imprime um boleto parcelado, paga com cartão de crédito e ganha milhas, ganha cashback. Bom, gente, um grande rolo. Então,
vamos ter muito cuidado com este tipo de conselhos. É bom ganhar dinheiro com cashback? Sim, tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino como eu ganho dinheiro com cashback. Mas é com este propósito. Eu já vou fazer a compra. É uma compra que já está bem analisada e que já está bem planejada na minha vida. Então eu vou fazer. Eu posso fazer com ou sem cashback. Então eu vou fazer com cashback. Agora, ir de propósito, fazer aqui uma despesa para emitir um boleto, para ganhar milhas, para ganhar cashback, para nos... Gente, as pessoas já têm um pouco conhecimento financeiro. O Brasil é um dos países com menos educação financeira. As pessoas já estão muito endividadas. Então, fazer aqui um rolo atrás de um outro rolo só para ganhar milhas e cashback, isto é muito errado. Tem grandes chances de dar errado para a maioria das pessoas, em especial que não estão acompanhadas, que não entendem muito bem o negócio. Então, não faça isto sozinho, só porque viu ali um vídeo, pegou meia dúzia de coisas. Tenha atenção a isto, ok? Bom, outro conselho errado, desta vez vem da maioria dos jornalistas, que é agora é a hora da renda fixa, agora é a hora das ações, agora é a hora dos fundos imobiliários, veja quanto você ganha com isto. Gente, não há hora para nada. O que há, na verdade, é momentos em que é melhor comprar isto ou comprar aquilo. Não quer dizer que, apesar desse ciclo estar mais favorável para comprar A ou comprar B, que você vai vender tudo o que tem e girar a carteira, que é o que esses comparativos levam as pessoas a pensar, ou as induz nisso, que é tire da renda fixa, agora coloquem fundos imobiliários, agora coloquem ações. Gente, não é isso. Quando você, se é um investidor iniciante, você começa com o básico, arroz com feijão, que é renda fixa, tesouro direto, tesouro Selic, tesouro IPCA, um pouquinho de pré, CDB, começa com renda fixa. Depois começa a estudar renda variável. A minha sugestão é sempre que comece, entre pelos fundos imobiliários, porque é um pouquinho mais fácil de entender. Depois começa a estudar fundos imobiliários. E depois, se quiser, um pouquinho de ações. E conforme for melhor naquele momento, você compra o que está naquele momento ou o que está nos seus objetivos. Não quer dizer que você vai vender tudo e girar a carteira, porque investimentos e dinheiro é como sabonete. Quanto mais a gente mexe, mais ele desaparece. Então, cuidado com agora é hora disto, agora é hora daquilo. Não, você tem objetivos. Se o seu objetivo é comprar fundos imobiliários para ter uma renda, então todo mês é bom para comprar fundos imobiliários para ter renda. Se você está se preparando para uma determinado objetivo e está juntando dinheiro para 2025, então o melhor é renda fixa. Se você já estuda bastante ações e quer ter um ganho de capital, então é sempre bom ações. Então depende dos seus objetivos. Não depende daquilo que os jornalistas que têm que entregar matérias dizem que é para fazer e vir carteira e faça isto, ok? Bom, outro conselho que é uma grande furada e, na minha opinião, até meio deselegante, para não dizer outra coisa, é peça desconto em tudo. Bom, vamos lá. O que é pedir desconto em tudo? É todas, e o vídeo é bem claro, desde a loja grande até à senhora que faz o trabalho lá em casa, que cozinha ou que remenda uma roupa, qualquer costureira, todas as pessoas a gente tem que pedir um desconto. A pessoa da loja, todas as pessoas. Bom, primeiro, que é óbvio, e isto é educação, ninguém tem o direito de precificar o trabalho de ninguém. Se a pessoa dá o seu preço, olha, eu vou fazer a bainha da sua saia, custa isto. Olha, eu vou colocar fazer um concerto da sua casa, custa aquilo.
nós ou concordamos ou nós não concordamos. Pedir um desconto a um trabalhador que está trabalhando, ganhando a sua vida, me parece muito, muito deselegante. Eu vou-vos contar uma história. Quando eu me mudei para este apartamento, eu tenho uma gata. Então, logo uma das primeiras coisas, eu chamei o senhor para colocar telas nas janelas, para a gata não saltar. Eu já conhecia o senhor que ele já tinha colocado no outro apartamento. Eu liguei e mandei-lhe as fotos das janelas. Ele fez-me um orçamento pelo WhatsApp e quando o senhor veio aqui, simples, ele colocou a tela, eu paguei. Quando o senhor está aqui colocando a tela, uma vizinha veio aqui bater à porta porque soube que estava aqui uma pessoa colocando tela nas janelas e veio colocar e perguntou, olha, quanto é que custa? E o senhor disse, olha, eu preciso ir ver as janelas. É igual, é o apartamento de baixo, portanto é igual. Ele disse, olha, então eu estou cobrando a esta senhora um valor X. Ela disse, não, mas você precisa de me fazer um desconto, precisa de fazer um desconto. E ela foi tão insistente e foi tão deselegante, porque o homem estava ali ganhando a vida. O que ela pode dizer é, olha, obrigada, acho um pouquinho caro para mim, ou não posso pagar agora, ou tenho que faz mais barato. Agora, estar ali com uma pessoa que está ganhando a vida, eu acho muito, muito deselegante. O que não invalida a outra parte, que é quando você vai fazer uma compra numa loja, vai comprar um fogão, a geladeira, você tem duas formas de pagar: à vista e pagar parcelado. Okay? Se você comprar de forma correta, quando você vai fazer a compra, já tem o dinheiro todo. Então, comprar à vista é mais barato do que comprar parcelado. Porquê? Porque o dinheiro muda de valor ao longo do tempo. Então, seja online, seja na loja física, à vista tem sempre um determinado desconto. Que na verdade não é bem assim. É porque o parcelado é mais caro. Ok? Então, é isso que nós temos que ter cuidado com peça de desconto em tudo. Acho super deselegante e não. Quando a gente fala comprar à vista tem desconto, estamos a falar das compras à vista parceladas. E daí a pedir desconto a todos os trabalhadores ou a todas as lojas, a moça da loja, às vezes, quando faz um desconto, está tirando a comissão dela. Então, precisamos de ter aqui um cuidado do que é o desconto pela forma de pagamento versus o desconto que é tirar da margem de uma pessoa que está ganhando a vida, como todos nós temos que fazer. Então, na minha opinião, pedir desconto em tudo é uma grande furada e mais do que uma furada, muito deselegante. Ok? Bom, e finalmente chegamos ao outro conselho, que é uma furada. Na verdade, foi um post que viralizou por aí, que é pobre não pode investir. E até tinha lá uma conta que era a renda da família era 4.000 reais e depois tinha lá as despesas todas e as despesas eram 3.950. Então, o que eles diziam é, quem é pobre não pode investir. Bom, para já, uma família que ganha 4.000 reais não é propriamente uma família pobre. Então, quando a gente pega assim numa conta e depois faz um post que depois vai viralizar, temos que ter cuidado até com a nomenclatura. Depois, a renda da família era 4.000 e eles gastavam 3.950. Bom, para já sobra 50, sem fazer nada. Se sobra 50, então já dá para começar a investir. Sim, pode começar a investir, tem fundos imobiliários abaixo de 50, a maioria é na base de 100, mas tem alguns que é na base abaixo de 100. Tem tesouro direto, tem ações, então sim, tem CDBs por R$1. Então dá para investir com esses 50 reais. Mas o que nós temos que fazer como educadores financeiros, mas claro que não dá visualizações, é o seguinte: se a sua renda é 4.000 e você gasta 3.950, você está com um padrão de vida acima do que aquele que pode ter. Porque o padrão de vida
tem que incluir aquilo que eu gasto nas minhas despesas, mais investimento. Ou seja, a renda tem que ser igual às despesas mais investimentos. Se não sobra dinheiro para investimentos, então as despesas estão altas. Nós precisamos de arranjar aqui oportunidades, algumas despesas serem convertidas em investimentos, ok? Porque se calhar é a casa que custa, imagine, 2.000, que tem que custar 1.900, se calhar, não sei qual é o tipo de despesas, mas o que nós temos que colocar na nossa cabeça é esta equação. Não importa o quanto você ganha, importa é a sua capacidade de poupança. E esta é a equação certa. Aquilo que você ganha é sempre igual às suas despesas mais os investimentos. Investimentos, seja para metas de curto ou longo prazo, seja para a sua liberdade financeira, para a sua aposentadoria, mas tem que sobrar sempre algum dinheiro. Se não sobra, a gente precisa de ir olhar e fazer uma faxina financeira nas nossas despesas, porque não dá para gastar igual àquilo que ganhamos, muito menos mais. Okay? Então, estes foram os 12 conselhos que, na minha opinião, são furada, alguns com mais impacto para umas pessoas do que para outros, alguns são mais preocupantes, outros são só deselegantes. Dava para fazer muitos vídeos sobre isto, acho que vou fazer aqui uma série de conselhos financeiros que são uma furada. Espero que tenha gostado neste vídeo. Não se esqueça de inscrever aí no link em baixo para a nossa Masterclass, em que eu te vou ensinar porque é que tudo o que você tentou até agora para dominar o seu dinheiro e organizar as suas finanças não tem resultado. Uma aula gratuita. Se inscreve aí em baixo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!